O que me preocupa, senhoras e senhores senadores, é que daqui a pouco nós vamos ter o pedido de recuperação judicial, não é mais só de empresas do setor privado. Nós vamos ter centenas, talvez milhares de pedidos de recuperação judiciais das prefeituras, que não conseguem cumprir com as suas obrigações, senador Stevenson. E por isso eu venho à tribuna do Senado Federal para poder tratar desse tema tão importante, que é a situação dos nossos municípios brasileiros, que pedem ajuda, que pedem socorro, que passam pela maior profunda crise que eu acho que nós já convivemos na história da democracia recente. Nós tínhamos na Constituinte, em 1988, uma divisão em que tudo que era recolhido pela União, apenas 30% ficavam com o governo federal. Enquanto isso, os outros 70% eram divididos entre os estados e os mais de 5 mil municípios brasileiros. Passado mais de 30 anos, praticamente, desde a Constituinte, essa configuração se inverteu. Hoje nós temos recursos da ordem de 55% ficando com o governo federal, que há 30 anos atrás era apenas 30%, e apenas 45% ficando com os estados e os municípios, dos quais, senhor presidente, apenas 19% de tudo aquilo que é recolhido de impostos pelo cidadão são destinados aos municípios, que é onde as pessoas moram, é onde as pessoas vivem. A PEC 61, ela autoriza aos nossos parlamentares, deputados e senadores que possam indicar suas emendas impositivas diretamente no FPM e no FPE dos estados. Qual que é a vantagem que isso significa? É apenas a desburocratização da liberação de recursos federais aos estados e também aos municípios. Porque todos nós sabemos que ao indicarmos uma emenda parlamentar do deputado ou do senador, essa emenda, até ela virar uma obra, até que esse recurso chegue de verdade até os municípios, levam de 2 a 3 anos. É um caminho longo. Você faz a indicação da emenda, ela passa pelo Ministério, que é a pasta afim dessa emenda, seja da cidade, seja do esporte, seja da educação, seja da saúde. Tem a fase de empenho, depois tem a parte dos projetos que devem ser apresentados, a contratação na Caixa Econômica Federal. E aí sim, depois do recurso liberado ao Estado ou ao município, é que essa obra poderá ser licitada e assim entregue à comunidade. É um caminho que, repito, leva de 2 a 3 anos até que o benefício chegue até o cidadão na cidade. Então, essa PEC aprovada, ela vai eliminar esse longo caminho. Ela vai desburocratizar esse processo. Esse recurso indicado pelos deputados e senadores serão transferidos diretamente às cidades e aos estados. Portanto, senhor presidente, essas são algumas sugestões, esse é o apelo que eu faço ao Senado, aos colegas senadores e senadoras, para que a gente possa, durante esse período em que a reforma da Previdência tem sido amplamente debatida pela sociedade civil, pelo Congresso Nacional, até que ela possa evoluir, avançar e chegar até o Senado Federal, nós precisamos dar resposta à sociedade brasileira. E essa resposta, ela tem que ser conexa com a realidade do povo brasileiro. Não é mais admissível que a gente aguarde que apenas a reforma da Previdência vai resolver o problema do Brasil. Nós sabemos que isso não é uma verdade. Ela é necessária, ela é relevante, se aperfeiçoada pelo texto que se apresenta hoje. Mas até que isso aconteça, nós precisamos nos dedicar a outros temas relevantes. E eu acho que o tema do Pacto Federativo e também esses ajustes pontuais que permitam aos municípios brasileiros terem uma sobrevida, isso é extremamente necessário para que a gente possa garantir uma condição melhor de vida aos brasileiros e, claro, aos tocantinenses. Muito obrigado, senhor presidente.